Há sentimentos que não conseguimos nomear. Não é amor, não é apenas amizade. É algo mais profundo, um tipo de amor que só quem está envolvido consegue compreender. Robert Redford tem uma aparência inconfundível. Os seus cabelos loiros radiantes e o seu jeito cativante transformam cada cena numa obra de arte. Mas por detrás do glamour esconde-se uma série de tragédias amorosas, dolorosas que ele nunca revelou. Havia uma pessoa por quem Redford se apaixonava perdidamente, ao ponto de desafiar toda a oposição e planear fugir. Não só como mantinha uma relação secreta com uma grande estrela de Hollywood da época. Foi apenas aos 88 anos que Robert Redford teve finalmente a coragem de confessar o maior amor da sua vida. Quem era essa pessoa e por que é que a dor ainda o atormenta até hoje? Robert Redford é parte viva da história de Hollywood, mas os seus inícios foram incrivelmente humildes. Quando era criança, era apenas um rapaz comum a crescer em Van Nuys. O seu pai era contabilista, e o local onde cresceu não tinha os palcos nem as luzes deslumbrantes da capital do cinema. Desde cedo que Robert era diferente. Não era um aluno brilhante, e não, gostava de palestras, mas se lhe entregassem uma raquete de tênis nunca a largaria. Era também apaixonado por arte, e adorava pintar. Em tempos foi escolhido para ser o árbitro principal do lendário tenista Pancho González Redford. Ingressou na Universidade do Colorado com grandes expectativas, mas a sua vida estudantil rapidamente se tornou uma série de dias monótonos e perdidos regados a álcool. Por fim, foi expulso uma queda que parecia ter acabado com todas as suas aspirações. Mas para Robert Redford, este não foi o fim. Decidiu deixar a América para trás. Deambulou pela Europa, vivendo a vida de um artista pobre, dormindo em quartos úmidos e comendo pão seco. Pintava para se encontrar, em cada pincelada. Por entre a luz do sol das antigas ruas de Itália, uma nova semente germinou e ele descobriu a sua paixão pelo palco. Quando regressou aos Estados Unidos, Robert Redford já não era um jovem perdido. Embora se tivesse matriculado no Pratt Institute para continuar a sua paixão pela pintura, outra vocação dentro dele fortaleceu-se. Eventualmente encontrou o seu caminho para a Academia Americana de Artes Dramáticas e a sua grande jornada como ator começou oficialmente, e foi durante esse período que conheceu alguém que o faria experimentar tanto a mais profunda felicidade como a dor que o levaram ao colapso. No final da década de 1950, quando Redford era ainda um jovem cheio de ambições, conheceu Lola Van Wagenen, ao contrário das glamorosas atrizes de Hollywood. Lola tinha apenas 19 anos, mas possuía uma postura calma, introspectiva e serena que transcendia em muito a sua idade. Para compreender a sua relação, só seria possível descrevê-la da seguinte forma: se Robert era o vento rebelde da Califórnia, ela era o porto tranquilo de Provo. Instintivamente, Robert Redford percebeu: preciso desta pessoa na minha vida. Apesar da oposição das suas famílias, os dois tomaram a ousada decisão de se casarem em segredo. Um jovem casal sem um tostão a fugir das amarras do mundo, acreditando ingenuamente que o amor era tudo o que precisavam. Parecia o final perfeito de um romance, mas a dura realidade depressa se impôs. O amor não pagava a renda. Robert continuou a ter dificuldades na sua carreira de ator. Viviam amontoados em apartamentos precários, lutando com o pouco dinheiro que tinham, e os seus sonhos começaram a desmoronar-se. Então a tragédia aconteceu. O primeiro filho do casal morreu com síndrome de morte súbita infantil SMSI. Foi uma perda devastadora para um casal na casa dos 20 anos e mergulhou Robert Redford numa profunda dor e depressão. Mas no meio desta profunda tristeza, Lola não se deixou abater. Ela tornou-se o seu apoio inabalável, com uma postura calma e uma fé inabalável na vontade de viver. De Robert Redford, disse mais tarde: ela é o amor da minha vida. A Lola nunca foi apenas uma esposa comum. Foi ela quem permaneceu ao lado dele
Quando ele estava perdido e desesperado pela dor da perda do filho, ela enfrentou as tempestades com ele. Foi a fé inabalável de Lola que se tornou a base e moldou a lenda de Robert Redford. À medida que a sua carreira descolava, a vida deles começou a mudar. O grande ponto de viragem aconteceu quando Redford atuou na peça da Broadway Descalços no Parque. O seu papel como Paul Bratter cativou milhares de espectadores. A partir daí, rapidamente ascendeu à fama com uma série de filmes clássicos como Além da Imaginação, The Twilight Zone, Butch Cassidy, e Sundance Kid. Hollywood abraçou Robert Redford como um rei. Os holofotes chamavam-no, mas ele começou a distanciar-se da sua terra natal. Lola deu um passo atrás, assumindo a responsabilidade de educar os seus 3 filhos, Shauna, David e Amy. A pressão aumentou. Robert ficava meses longe de casa. Começaram a surgir fissuras. A ambição de Redford cresceu, e ele queria fazer algo ainda maior. Ele queria criar algo grandioso tanto para Hollywood como para o mundo. Ficou tão absorvido no seu trabalho que negligenciou a família. Mais tarde, Redford admitiu numa entrevista: "Estava tão focado em construir o meu nome que me esqueci que a coisa mais importante estava mesmo ali em casa." Embora o casamento estivesse em crise, Lola foi a primeira a apoiá-lo na criação do Festival de Cinema de Sundance. Sem o apoio dela, Sundance talvez não tivesse sobrevivido, mas as feridas nunca cicatrizaram. Casamento de 27 anos terminou em 1985 sem qualquer batalha judicial. À imprensa, Robert Redford afirmou que foi uma decisão equilibrada e acertada. Estas palavras, porém, mascaravam uma verdade muito mais dolorosa. A separação foi marcada pela mágoa. Redford escolheu o silêncio e afastou-se do mundo. Trancou-se no seu quarto, saltava refeições, bebia apenas café e fumava sem parar. Por vezes a governanta encontrava o imóvel durante horas junto à janela. Escreveu dezenas de cartas a Lola, mas nunca obteve resposta. Perder a Lola foi como perder o mundo. Amava-a profundamente, mas agora era tarde demais. A brilhante carreira que construiu teve um preço muito alto mesmo quando estava no auge da glória. Nunca conseguiu se recuperar, mas e o seu grande amor? E a sua alma gêmea? As pessoas costumam falar de Paul Newman e Robert Redford como uma dupla lendária, mas há algo que o público raramente discute. Um amor secreto existiu entre eles. Paul Newman e Robert Redford conheceram-se no final da década de 1960, durante as filmagens do lendário filme Butch Cassidy and the Sundance Kid, de 1916. Inicialmente, o papel de Sundance Kid não era para Redford. Foi Paul Newman, uma estrela muito maior na altura, que insistiu para que Redford fosse escolhido para o filme. E foi assim que começou a relação deles. Uma relação que duraria décadas. Butch Cassidy e Sundance Kid foram um fenômeno em 1969. No ecrã interpretavam foras da lei, encantadores, mas nos bastidores eram adoráveis. Trocavam frequentemente olhares demorados, riam juntos alegremente e até conduziam juntos. Nesses momentos viam uma parte do coração um do outro reservada apenas para eles. Paul Newman sabia sempre como fazer Redford rir. Era o riso de um homem que se entregava completamente perante alguém em quem confiava. Newman nunca parou com as suas partidas. Costumava deixar bilhetes excêntricos no quarto de Redford. Haja como se estivesse a perder a cabeça hoje, ou imite um sotaque escocês sem perguntas. Estes bilhetes sem sentido eram a forma de Newman dizer: "Eu sei que estás cansado e estou aqui para ti." Quando trabalharam em Golpe de Mestre na década de 1970. As brincadeiras continuaram, mas tornaram-se uma linguagem secreta, com cada brincadeira a transportar uma mensagem. Eu compreendo-te. A certa altura, Newman chegou a colocar uma galinha viva no quarto de Redford, ao que este retaliou, embrulhando o carro de Newman em plástico. Eles discutiram, mas pareceu uma vingança bem-humorada entre dois amigos muito próximos.
O seu relacionamento raramente foi alvo de rumores e existem poucas fotos dos dois juntos. Mas se observar como Redford permaneceu em silêncio quando Newman faleceu em Troyes, compreenderá tudo. Quando Newman morreu, Redford não chorou perante as câmaras. Ele disse simplesmente: "Perdi um amigo", mas nos seus olhos havia um vazio deixado pela única pessoa que alguma vez o fizera rir. Num mundo cheio de fingimentos, viveram uma vida sincera um com o outro. A dor de Redford não se manifestava em lágrimas, mas sim em silêncio e solidão. Aquele amor talvez não se chamasse amor, mas também não era apenas amizade. Era um laço que transcendia rótulos e era profundamente belo no coração de Hollywood, como se uma tempestade tropical tivesse varrido o deserto. Sônia Braga. Chegou apenas 2 anos depois do divórcio dele. Robert Redford conheceu a atriz brasileira, Sônia Braga, um completo oposto da sua primeira mulher. A Sônia era incrivelmente bela e vivia por instinto. Ela falava alto, ria alto e entrou na vida dele como se não precisasse de autorização. A sua aparição tornou-se ainda mais significativa por coincidir com a época em que Robert estava a promover o seu filme A Guerra dos Feijões de Milagro, pois ela era a personificação do espírito do filme livre, ardente e nunca se intimidava. Desfilaram na passadeira vermelha do evento, como um casal que atraía todos os olhares vibrantes e incrivelmente atraentes. Mas depois o relacionamento deles terminou tão rápido como começou. Em 1988, Robert e Sônia separaram-se discretamente, devido às muitas diferenças entre eles. Em 1990, no meio das cenas, enfumaçadas das casas de jogos e da atmosfera política tensa do filme Havana, algo inesperado aconteceu. Robert Redford voltou a apaixonar-se. Desta vez a mulher não tinha o charme delicado de Lola, nem o fogo intenso de Sônia Braga. Era Lena Olin, uma atriz sueca de olhar frio que estava em cena. Eram 2 almas arrastadas pela caótica Havana. Na vida real, eram 2 pessoas que se encontraram num período de grande incerteza. E se já viu Havana, provavelmente consegue sentir isso. Os toques, os olhares e os beijos entre eles não eram totalmente encenados. Na verdade, na estreia, um beijo a sério aconteceu mesmo em frente ao público. A relação durou apenas cerca de 1 ano, mas foi o suficiente para escrever um capítulo na história de amor de Redford. Lena possuía uma beleza profunda, mas estava repleta de instabilidade. Partilhavam a criatividade, as conversas profundas e a fragilidade de viver sob os holofotes solitários. Foi também durante este período que Redford se entregou de corpo e alma a Havana, filme apelidado de Casablanca da Era Política. E por uma estranha ironia, o seu romance na vida real com Lena foi exatamente como no filme profundo, complexo, mas sem futuro. Em 1991, seguiram caminhos separados discretamente. Com o fim da fama, a vida de Robert Redford tomou um rumo inesperadamente mais tranquilo. Foi então que conheceu Sybil Sagers, uma artista e ativista ambiental alemã. Sybil veio pelo seu amor à natureza e precisava de um lugar para criar. Ela nem se preocupava com Hollywood, e foi isso que cativou Redford. Não era visto como uma estrela, mas como um homem com uma vida cheia de imperfeições. Embora Sybil tenha admitido que alugava alguns filmes dele para ver Robert, nunca o mencionou antes do primeiro encontro. O encontro não era sobre o lendário Redford, mas sobre Bob. Um homem de 60 anos com o coração cheio de cicatrizes e um desejo de ser compreendido. Aquele amor era diferente de qualquer outro. Não ardia como o de Sônia Braga, nem continha o sacrifício de Lola. Com Sybil, era um amor maduro, harmonioso e surpreendentemente pacífico. Após mais de uma década juntos, casaram-se oficialmente em 2009 na Alemanha. Sybil não é apenas uma companheira de vida, mas também uma colaboradora indispensável no ativismo ambiental de Redford. Juntos, fundaram a organização The Way of the Rain, onde Sybil utiliza a performance artística e Robert usa a sua voz para contar a história da Terra, a sua fragilidade e a responsabilidade da humanidade.
Redford disse uma vez. Ela deu-me uma vida completamente nova. Ele não estava a falar de casamento, estava a falar de um renascimento. No entanto, a vida de Robert Redford não se resume apenas às suas relações amorosas, por mais profundas ou transformadoras que sejam. Para além do amor existe uma outra viagem silenciosa, porém, muito mais poderosa. A vida de Robert Redford não se resume apenas aos seus relacionamentos. Teve filhos maravilhosos, uma verdadeira dádiva de Deus. Embora Sybil Sagers se tenha tornado uma importante companheira nos seus últimos anos, o coração de Robert Redford sempre pertenceu à sua família. Teve 4 filhos no total. No entanto, a tragédia atingiu-o cedo. O seu primeiro filho, Scott, faleceu com síndrome de morte súbita infantil, SMSI, com apenas 2 meses de idade. Esta dor tornou-se uma cicatriz permanente, moldando a forma como Redford via a vida e aprofundando o amor que sentia pelos seus entes queridos. O talento artístico da família Redford não se extinguiu com ele. Continuou a fluir silenciosamente por cada geração, nas suas formas únicas de expressão. James Redford. O seu segundo filho não foi apenas cineasta, mas também um forte ativista ambiental. Através das suas histórias, destacou importantes questões sociais, sobretudo a doação de órgãos, um tema que lhe é muito caro, uma vez que ele próprio tinha sido submetido a 2 transplantes de fígado. Juntamente com o seu pai James, cofundou o Redford Center, uma organização sem fins lucrativos que produz filmes inspiradores sobre o ambiente. Infelizmente, James faleceu em 2020. Vítima de cancro no fígado. Shauna Redford, a sua filha mais velha, escolheu uma vida longe dos holofotes. Pintora reservada, não aparece em público, mas cada uma das suas pinturas é um reflexo do coração do pai. Foi também pintor, antes de encontrar a sua vocação no cinema. Shauna casou com o escritor Eric Schlosser, autor de Fast Food Nation, e juntos criaram 2 filhos. Micah e Connor, numa harmoniosa combinação de criatividade e ideais. Em contraste, Amy Redford, a sua filha mais nova, escolheu um percurso artístico tumultuoso como o do pai, mas em vez de viver à sombra de uma lenda, deixou a sua própria marca a fazer filmes, a realizar videoclipes e a usar o cinema como ferramenta para lutar pelos direitos das mulheres e pela maternidade. Redford, após as perdas e a tranquilidade da velhice, encontrou plena alegria nos seus netos. 7 netos foram como pequenas luzes iluminando os seus últimos anos, transportando as memórias dos que partiram e acendendo um novo futuro. Entre eles estava Dylan Redford, neto que herdou o seu amor pelo cinema. Dylan pediu uma vez ao avô para dar voz a uma personagem num filme de animação independente chamado Omnio, uma fantasia sobre uma lancha veloz na qual Redford deu voz a um golfinho. Pode parecer estranho, mas por detrás desta decisão esteve um espírito jovem que nunca se apagou. Assim, é Robert Redford, depois dos 80, disposto a romper com a sua imagem glamourosa para inspirar a próxima geração. É a prova de que um verdadeiro artista nunca deixa de defender a beleza, seja ela proveniente de Hollywood ou do sonho de um neto, e talvez este espírito seja o mais belo capítulo final da sua vida artística, porque o verdadeiro legado de Robert Redford não está apenas nos filmes que fizeram história no cinema, mas nas portas que abriu à geração seguinte. O grande legado de Robert Redford Hollywood pinta Robert Redford como um cavalheiro bonito e másculo de cabelos dourados e olhos azuis profundos, representando a beleza e o charme clássicos de Hollywood. Mas se virmos Redford apenas como ator, perderemos as camadas mais amplas e profundas da sua extraordinária carreira e vida. Redford foi também um realizador visionário, um produtor audaz, um incansável ativista social e o fundador de um dos movimentos culturais mais influentes do cinema moderno, o cinema independente. As décadas de 1960 e 1980 representaram o auge da carreira de ator de Redford.
Personificava um homem calmo, racional e ao mesmo tempo emotivo, com a capacidade de contar uma história com um único olhar ou um gesto subtil, sem qualquer exagero. Num mundo cinematográfico repleto de interpretações exageradas, o silêncio e a contenção de Redford tornaram-se uma linguagem única, colocando-o entre os atores mais talentosos. Contudo, Redford não se limitou aos holofotes. Também se aventurou na realização e rapidamente deixou a sua marca com o seu filme de estreia, Gente como a Gente, em 1980. O filme não só ganhou o Oscar de melhor filme, como o próprio Redford foi homenageado com o Oscar de melhor realizador. Esta obra explorou de forma comovente o trauma psicológico de uma família de classe média, levando o cinema americano a uma reflexão mais profunda e provando que Redford possuía uma visão abrangente que ia muito além da representação. A este sucesso seguiram-se outros trabalhos notáveis, como Nada é para Sempre, 1992, Quiz Show, 1994 e O Encantador de Cavalos, 1998. Cada um dos seus filmes não era apenas entretenimento, mas uma questão, um comentário social que instigava o público a olhar para si próprio. Mas o maior legado de Robert Redford não são provavelmente os prêmios ou os papéis, mas sim a revolução que iniciou em 1981. Fundou o Instituto Sundance no Utah com o desejo de criar um espaço para novos cineastas e vozes únicas que não fossem controladas pelo mercado de Hollywood. De uma ideia simples, Sundance tornou-se um símbolo global do cinema independente. Sundance não é apenas um festival de cinema, é uma incubadora de talentos. Uma série de realizadores surgiram a partir dele, entre os quais grandes nomes como Quentin Tarantino de Cães, de Aluguel, Steven Soderbergh, de Sexo, Mentiras e Videotape, Darren Aronofsky, de P.E.E. e, mais recentemente, Chloé Zhao, de Nomadland. O Festival de Cinema de Sundance é um lugar onde se contam histórias pequenas, autênticas e corajosas, provando que a arte não tem de estar ligada ao lucro e que as vozes marginalizadas merecem ser ouvidas. Foi uma revolução cultural e um testemunho de que a arte não tem de estar ligada ao lucro. Indo além da própria arte, Robert Redford foi também um incansável defensor do ambiente. Foi uma das vozes mais importantes nas campanhas para proteger os parques nacionais, combater as alterações climáticas e promover o desenvolvimento sustentável. Discursou em diversos fóruns da ONU e foi um membro ativo do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, NRDC. Redford também se manifestou consistentemente sobre outras questões sociais, como a liberdade de imprensa, os direitos civis e o perigo da politização da arte. Defendia a ideia de que os artistas não só deveriam entreter, mas também ter a responsabilidade de refletir e promover mudanças positivas na sociedade. No entanto, Robert Redford não era uma pessoa extravagante ou que utilizava escândalos para atrair a atenção. É o tipo de pessoa que a história sempre recordará, porque a sua influência não reside na sua fama, mas na forma como remodelou uma cultura e mudou o mundo. Como partilhou uma vez num raro momento de reflexão: não me arrependo de nada. Só quero continuar a contar histórias da forma que acredito ser a correta. E são estas histórias dos ecrãs às montanhas, dos estúdios aos filmes independentes que criaram um legado imortal chamado Robert Redford. Se estas histórias o emocionaram, deixe um comentário abaixo e não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para continuar esta viagem conosco. Porque o que torna as lendas grandiosas não é apenas a glória em palco, mas as cicatrizes silenciosas que carregam ao longo da vida